dia. Era confiança diária em quem? E é o que Deus quer ensinar para a igreja dele. Deus quer dar para a igreja dele fartura, quer. Mas ele primeiro, antes de dar fartura para esse povo, ele quis ensinar para esse povo a confiar no cuidado diário de Deus. Sem ficar reclamando, sem ficar murmurando, sem ficar dizendo, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou acertar? Como é que eu vou pagar? Como é que a gente vai comer? Não. Jesus disse, basta cada dia o seu mal. Vamos confiar em Deus diariamente. Então o Senhor quer que você, quer que eu aprenda a confiar nele diariamente. Tire do teu meio a murmuração, a reclamação. Tire do teu meio, porque não tem jeito, porque esse mês eu não estou vendendo nada, porque não sei o quê. Não. Senhor, o Senhor está no controle de tudo. Se estou precisando de um pouco mais esse mês, eu vou dobrar o meu joelho e vou falar, Senhor, eu estou precisando de um especial esse mês, de um pouco mais. Eu preciso que o Senhor me ajude. Amém? Confiança em Deus. Deus quer ensinar a igreja a ter fé nele, a confiar, a acreditar no cuidado dele. Quem está entendendo, diga amém. E quantas vezes, irmão, a gente fica murmurando, passa a noite sem dormir porque não sabe como pagar a conta, né? Porque não sei o quê. E às vezes a gente também toma decisão movido pela carne e aí tudo enrola na vida da gente. Deus quer aprender a levar a gente a confiar nele. Diga amém. Senhor, preciso dessa provisão diária e Deus dá. E no Novo Testamento, quando a gente vai olhar, a gente vê Deus ensinando a mesma coisa. Quer ver? Segure aqui, nós vamos voltar depois para Êxodo ou não? Não vamos voltar agora não. Vamos para Mateus capítulo 6, versículo 9. Mateus, o capítulo 6, e o versículo é o versículo 9, ó. Mateus capítulo 6, o versículo é o versículo 9. Mateus capítulo 6, verso 9. Você já conhece essa aqui, a oração do Pai Nosso. Nossa oração modelo, né? O que diz aqui em Mateus capítulo 6, versículo 9? Ó, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no 11 agora, ó. Repete a igreja: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. De novo, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. A gente tem a tendência de espiritualizar esse texto demais. A gente pensa que é só no que diz respeito ao pão espiritual. É verdade, também é verdade. Mas também é verdade que vale para o suprimento diário. Amém? Para as suas necessidades diárias também. E o Senhor Jesus ensina, olha, ore a Deus e pede para Deus o pão diário. Ore a Deus e peça para Deus o pão cotidiano. Ore a Deus e peça para Deus o cuidado diário, o cuidado cotidiano. Amém? A gente levanta cedo e fala, Senhor, eu tenho minhas necessidades, eu peço que o Senhor coloque a mão. Diga glória a Deus. Aqui no Brasil a gente recebe mensalmente, né? Tem outros países do mundo que as pessoas recebem semanalmente, né? E as pessoas ficam felizes que, na verdade, elas recebem o 13º. Mas se você for ver, o 13º é um mês, é uma semana, são 4 semanas que ficaram sem receber. Daí, no final, dá mais um mês lá na frente. Então, ninguém recebeu nada, na verdade, né? É que você deixou de receber 4 semanas, recebeu um mês a mais, que é o 13º salário, né? Para você ver. Então, você recebe aqui mensalmente, né? E você tem que sempre confiar em Deus.
Às vezes aperta a situação, às vezes surge um imprevisto. Irmão, eu creio em momentos na nossa vida de prosperidade. Eu já vou ler isso para você aqui. Claro que vai ter momentos que você não vai precisar confiar em Deus diariamente para o pão. Que você vai ter uma conta no banco já gorda, que você vai ter uma despensa lá que está cheia, que você está ali vivendo uma vida sobejando. E glória a Deus que todos possam chegar nisso. Amém? Mas existem momentos na nossa vida que talvez Deus permita a gente passar para a gente aprender a confiar nele no pão diário. Eu lembro quando eu era evangelista da igreja, irmão, às vezes não tinha nada. Né? Teve um pastor, eu acho que também ele não estava muito certo, né? Porque deveria ter cuidado do outro jeito. Mas teve um pastor que, se ele fez isso, foi tão raro que eu não lembro. Eu nunca lembrei dele falar assim, irmão, tem alguma coisa para comer lá na cozinha? Você está precisando de um dinheiro para comprar alguma coisa para comer? Eu nunca lembro dele ter perguntado. Eu morava na igreja sozinho, cuidava da igreja para ele vinha, fazia os cultos e tudo. E ele nunca perguntou se eu precisei de alguma coisa, se eu precisava comprar uma meia, precisava comprar... Né? E louvado seja Deus, que nesse período Deus também nunca deixou faltar. Né? Magro eu não, já estava magro mesmo, emagrecer não... Né? Mas eu não lembro de ter ficado assim um dia que eu disse assim, não vou almoçar hoje que não tenho o que comer. Vou falar a verdade para você. Não teve uma manhã que eu possa dizer assim, não vou tomar café hoje porque não tenho o que tomar café. Eu lembro que às vezes eu pegava aquela revistinha da igreja, Carta Viva. Quem lembra da Carta Viva? Ou jornalzinho da igreja, não tinha cedo nada na igreja. Eu saía bem cedinho na rua, orava a Deus e falava, olha, eu estou fazendo a obra assim, assim, pedia ajuda. Dali eu já ia no mercadinho, comprava os pão, alguma coisa, voltava para a igreja, nunca faltou. E eu lembro que eu fazia para mim o café, meu pão ali, ainda fazia os pão do pastor e um café e levava lá no escritório para ele lá. Mas eu não lembro dele me dar dinheiro para comprar, irmão. Mas Deus nunca deixou faltar, nem no café, nem no almoço, nem na janta. Lembra que eu falo do irmão Francisco, né? Que um dia, teve uma vez que eu lembro que eu fechei a igreja, irmão, mas não tinha nada para comer, mas nada. E eu falei, rapaz, hoje não tem nada mesmo, né? Mas, fazer o quê, né? Taca-lhe pau. E aí o irmão Francisco bateu lá, eu fui lá ver o que era. Irmão Francisco, o que é? Não, abra aí, eu abri. Aí sacola, assim, bife, iogurte, coisa arada. Falei, o que é isso? Não, o Espírito Santo para mim fazer uma compra para você. Tá? Fiquei até umas 3 da madrugada comendo aquele. Eu lembro que eu gostava muito de feijão. Sempre gostei de feijão. Eu fazia o meu feijão, temperava. E eu lembro que um dia tinha só um feijão na igreja. Preparei aquele feijão, né? Era um maná que tinha. Me fiz um tempero caprichado, ajeitei. Quando eu estava terminando de fazer o feijão, quem que aparece de companhia? Um rato. Mas o rato, irmão, miserável, veio por cima assim da pia, assim, correndo, poque. Dentro do feijão, irmão. Eu tô falando, Deus é testemunho. Peguei, eu falei, tá amarrado, isso é meu, cara. Tirei o rato, joguei fora, dei uma bicuda nele. Abençoei o feijão, falei, eu não vou jogar fora esse feijão. Não deu tempo dele nadar, nada. Sei que ele caiu já. Mas depois eu percebi que me faltou sabedoria, irmão. Deus estava mandando a carne. E eu não... que os chineses comem. Deus estava mandando a carne e eu não tive a experiência de perceber, né, irmão, que é. Aí é a vida, irmão. Hoje eu não preciso orar a Deus, para Deus pôr comida na minha geladeira. Minha geladeira não falta comida, né? Graças a Deus eu vivo uma vida boa. Mas não pense que foi assim, que foi sempre assim. Eu acho que foi uns 5 anos da minha vida que eu estava vivendo mais ou menos, vendendo almoço para comprar janta, né, pessoal? Mas Deus nunca deixou faltar, nunca deixou faltar. Deus sempre foi suprindo a necessidade, abençoando.
Tem uma mulher eu arrumei para casar, irmão. Mesmo eu lembro que eu usava um sapato cor da abóbora, e mandar tudo colorido, irmão. Mas com o amor é cego, tudo coopera. Então, existem momentos que é assim, que você precisa orar a Deus. Fala, Senhor, o pão nosso de cada dia me dá hoje. E você pode ter certeza que Deus não vai deixar falhar. Diga amém. Não vai ser sempre. Talvez eu estou falando com pessoas que não vivam isso. Ou talvez você está vivendo. Mas é um período da vida. Eu conversava com o irmão, ele não está aqui agora, o pai do Roger, né? E ele contando para mim de momentos terríveis que eles viveram na vida deles. Quando o Roger era pequenininho ainda, né? Que fica ali no som e tudo lá. O Roger não está aí não, né? Não está. Então ele deve ter viajado. E aí ele contando para mim, irmão, de momentos terríveis que ele passou. Falei, hoje, pastor, não me falta nada. Mas houve momentos que vi estrela. A Deus dá vitória, diga amém. Quem já passou o momento que você vendia o almoço para comprar a janta aqui? Olha aí. Mas não foi um aprendizado? Sim ou não? A gente vai crescer. Então, a gente tem que não murmurar, ficar reclamando, mas tocar o barco, ensinar para essa rapaziada nova que está chegando, que a vida tem desses momentos. E às vezes a gente vê um familiar passando por isso, às vezes a gente vê um filho passando por isso, e a gente vai lá e estraga tudo o trabalhar de Deus. Em vez da gente deixar o filho, o familiar aprender a confiar em Deus, a gente já quer lá entregar tudo de mão, e quando que ele vai crescer? Não estou falando que a gente não tem que ajudar, mas estou falando que às vezes nós temos que aprender que Deus está trabalhando, que Deus está ensinando aquele irmão, aquela irmã, aquele familiar a confiar em quem? A confiar nele. Deus está ensinando, vamos deixar aquela pessoa aprender a orar, a confiar em Deus, a depender de Deus, e você fica olhando, você vê que vai afundar, você estende a mão. Lembra do Pedro? Quando Pedro afundou, Jesus estendeu a mão, mas enquanto está andando sobre as águas, a gente deixa, amém? A gente vai olhando, vai olhando. Alguns podem achar que a gente é mau, que a gente é perverso, mas Deus sabe de todas as coisas. Continuando, então vamos lá, 6, o que nós estamos, pessoal? 6:9, né? 6:10, 6:11. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Então, nós temos que aprender a confiar em Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 7. Primeira carta do apóstolo São Pedro, o capítulo é o capítulo 5 e o versículo é o versículo 7. Nome de Jesus. 1 Pedro, capítulo 5, verso 7. Versículo 6, vamos ler o 6 também, né? 1 Pedro 5, 6. Aí você lê o 6 e o 7. Nome de Jesus. Acharam, irmãos? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente, poderosa mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Repete, igreja, para que a seu tempo vos exalte. Então, existe o tempo da exalta, mas também existe o tempo da da privação, da dificuldade, da luta. É aquele período probatório. Você está passando pela prova. É como diz o nosso finado Lázaro, eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Eu lembro que o Lázaro, né, ele foi contar o testemunho dele um dia, pode ser que eu não venha lembrar perfeito, mas ele era daquela banda Olodum, não é? E ele fazia muito sucesso, ganhava dinheiro, mas também droga, prostituição. E ele encontrou Jesus.
E ele então entregou a vida para Jesus. E ele diz que ele passou necessidade, irmão, de não ter o que comer em casa. E o pessoal vinha bater na porta dele, convidar ele para um show. Que lá eles ganhavam dinheiro assim a rodo, e ele dizia não, não tendo nada para pôr na panela. Eles falavam, não, isso aí não é de Deus, isso é o diabo querendo que eu transforme pedra em pão. Isso aí não é Jesus, isso é o diabo querendo que eu transforme pedra em pão. E ele ficou firme na fé, e depois Deus foi abrindo a porta, e eu tenho certeza que quando Lázaro partiu, né, ele não era um cara que abria a geladeira dele, só tinha gelo para mastigar e água a beber. Eu acho que ele estava vivendo um tempo de prosperidade. Amém? Mas ele viveu um tempo probatório também. Eu achei bonito o testemunho dele. Então, a Bíblia diz, olha, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Saiba viver o tempo da humilhação. Porque também vai chegar o tempo que você vai ser o quê? Exaltado. Vai chegar o tempo da exaltação. Existe o tempo da adversidade, mas existe o tempo da prosperidade. Aí versículo 7, ó. Lançando sobre ele toda a vossa... Lance sobre Deus a vossa preocupação. Lance sobre Deus a ansiedade, aquilo que te inquieta e que te leva a murmurar. Porque antes de você murmurar, reclamar, é a ansiedade, é a inquietação, é a preocupação, porque ninguém está me vendo, porque ninguém me vê. Senhor, a minha vida está na mão do Senhor. Glória a Deus, né? E aí, ó, agora repete o final, porque Ele tem cuidado de vós. Olha para o irmão e diga, Deus tem cuidado com você. Diga, Deus olha para você. Irmão, Deus tem cuidado de vós. É que nem aquele pai, ele está olhando o filho. Amém? Mas, irmão, não é porque Deus nos ama que Deus vai deixar a gente se criar assim, aqueles filhos assim que não sabem o que é luta, que não sabem o que é dificuldade. Ele quer ensinar a igreja dele a viver da fé. Mas o meu justo viverá do quê? Da fé. E se ele recuar? Minha alma não tem prazer? Nós temos que... Então Deus, ele quer ensinar a igreja a confiar nele, a acreditar no cuidado dele, a ser dependente dele. Amém? Por isso que ele começa assim com o povo de Israel, né? O povo de Israel tinha para aquele dia, não tinha nada guardado, era para aquele dia. Chegava a noite e acabava. Se no outro dia não viesse, ele estava lascado. Mas alguma vez falhou? Em 40 anos, alguma vez falhou? Não. Deus nunca deixou de suprir a necessidade.